A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? A aula de hoje vai ser aqui o gráfico da função do segundo grau, dando continuidade ao que a gente estudou nas aulas anteriores. Aqui nós temos o gráfico da função do segundo grau. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Eu vou explicar a vocês o que seria essa parábola. Mas parábola é uma forma geométrica que tem basicamente esse formato aqui, ó. Esse formato, certo? Ele diz aqui, podemos visualizar uma parábola em um parque de diversões simplesmente olhando para a montanha-russa. Então aqui está um formato de um gráfico de uma função do segundo grau. Sua representação gráfica é dada em torno de eixos. O que seria isso aí? Preste atenção. Toda função ela vai ter essa forma base aqui, ó. Essa forma base aqui. Nesse caso, essa função ela é uma parábola para baixo. Então ela tem um ponto mínimo. A parte mais baixa dessa parábola é aqui. Se ela tivesse invertida, tivesse aqui para cima, ela teria um ponto mais alto. Isso eu vou ensinar vocês como é que se acha, certo? Mas aqui a gente tem uma função em que a gente tem o ponto mais baixo da parábola e esse ponto mais baixo se chama vértice da parábola. Aqui a gente tem o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Então está aqui a forma geométrica da função do segundo grau. Se nós formos comparar com a função do primeiro grau, a gente vai ver a diferença que é o seguinte. Na função do primeiro grau, o gráfico dela era uma linha reta, uma reta. Podia ser na horizontal, podia ser em diagonal, mas era uma linha reta. A primeira diferença é essa. No gráfico do primeiro grau, a função é uma parábola. No gráfico do segundo grau, a função ela é uma reta. Desculpa, ela é uma parábola. Continuando. Aqui ele diz, a palavra parábola está para estudantes do ensino médio, associada ao gráfico da função polinomial do segundo grau. Esse nome aqui, polinomial do segundo grau, não se preocupe que é só uma função quadrática, uma função do segundo grau. Vocês podem falar do jeito que vocês preferirem. Embora quase todos conheçam as antenas parabólicas, nem todas as funções ligadas entre uma coisa e outra. Os espelhos dos telescópios e dos faróis dos automóveis também são parabólicos. Por quê? Vamos, a partir da definição geométrica dessa curva chamada parábola, descobrir sua equação e investigar algumas de suas propriedades, que vão justificar o porquê das antenas e alguns espelhos precisarem ser parabólicos. Por questão de simplicidade, tudo o que dissermos de agora em diante passa a ser num plano. Então, o que seria um plano? O plano seria aquele plano cartesiano que a gente vai usar, tá? Que vocês vão se assemelhar, vão entender justamente isso. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos cercados por parábolas. Então, quando a gente estuda a parábola, ou a construção do gráfico do segundo grau, a gente está vendo uma questão cotidiana do nosso dia. A gente está vendo, existe essa parábola em carros, existem lentes de óculos, existem lentes, antenas parabólicas, tudo isso existe a parábola e a gente precisa entender como se calcula o vértice, como se calcula o gráfico dessa função, certo? Antenas e espelhos. Aí ele explica aqui essa situação. Aqui eu não vou me aprofundar muito porque isso aqui se trata de uma coisa mais de física, então eu vou adiantar essa parte. Então o que é que a gente precisa entender com isso aqui? O que eu vou pedir que vocês aprendam é isso aqui. Lembra que eu tinha pedido a vocês para fazer o f de x e o y e o x? O y e o x, desculpa, não é f de x não. Pedi para vocês darem valores para x para poder encontrarem os valores de y. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com basicamente os mesmos números. Se vocês quiserem ignorar esse 3 aqui, não tem problema. Vocês podem fazer o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pegar só esses 5 números aqui e tentar construir o gráfico.
Nessa função simples aqui, ele deu que y era igual a x ao quadrado. Então, onde tiver x, eu vou colocar o menos 2 e vou encontrar o valor de y. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x for menos 2, y é 4. Quando x for menos 1, eu coloco menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Tá aqui. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4, porque 2 elevado ao quadrado aqui ó, dá 4. Nós temos o valor. Colocando aqui os valores de x e y no gráfico, ela vai ter essa forma aqui, certo? Eu queria que vocês percebessem o seguinte: nesse caso aqui o x está positivo, desculpa, o a está positivo. Nós temos uma função incompleta aqui. A gente tem o valor de a, que é 1, não temos b, nem temos c. Esse b e c aqui, isso aqui não tem nada a ver não, tá? Não temos o valor nem de b e nem de c. Ela é uma função incompleta e é uma função positiva porque o a aqui está positivo, certo? Então, todas as vezes que a gente tiver uma função com o a maior do que zero, maior do que zero significa qualquer número positivo que não esteja o sinal de menos aqui, toda vez que não tiver o sinal de menos aqui na frente do x ao quadrado, essa função vai ser positiva e vai ter a concavidade para baixo, ela vai ter essa forma para baixo aqui, ó. Se por um acaso essa função, o a, fosse negativo, aqui tivesse um menos, se aqui tivesse um menos, essa função teria o valor inverso. Isso aqui que está para baixo ficaria aqui para cima, mais ou menos assim. Deixa eu só mostrar a vocês. Se por um acaso aquela função que eu tinha acabado de falar, ela tivesse o x fosse menos x ao quadrado, ela não teria aquela forma para cima, ela seria assim. Como essa função aqui no caso ela é positiva, deixa eu só colocar aqui. Isso acontece toda vez que o y, por acaso o y fosse igual a menos x ao quadrado, tá? Se aqui tivesse um sinal de menos, se a função tivesse esse sinal, ela teria esse formato. Ponto. Se a função, por um acaso, ela fosse... Deixa eu só organizar aqui para ficar mais fácil. Quando a função é menos, ela tem esse formato. Quando a função ela é positiva, por exemplo, a gente tiver um y igual a x ao quadrado, a função vai ter o formato inverso dessa daqui. Ela vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu só fazer aqui. Ela vai ter mais ou menos essa forma aqui. Então, preste atenção. Quando isso aqui acontece quando o a for negativo. A negativo. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. A negativo. E nesse caso aqui, o a for positivo. Então, positivo. Então, A negativo é esse formato aqui, ou seja, tiver um sinal de menos aqui. A positivo, o formato vai ser esse daqui, certo? Se vocês quiserem anotar, isso aqui é importante que eu preciso para poder continuar a gente entender o gráfico. Certo, gente? Então, se vocês puderem anotar, tirar um print, alguma coisa para anotar depois, vocês anotam. Então, se não, essa aula como vai estar gravada, eu vou postar essa aula no YouTube depois. Vocês podem assistir por lá pelo YouTube sem problema nenhum. Então, continuando. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Ponto 1. Ponto 2 vai ser uma revisãozinha que eu vou dar com vocês rápida sobre o que a gente viu nas aulas anteriores. Certo? Só um minutinho aqui para eu pegar um exemplo aqui com vocês.
Vamos ver esse exemplo aqui. Primeira coisa, vamos ver rapidinho esse exemplo aqui e o que eu quero de vocês com esse exemplo. Nós temos um exemplo de uma função do primeiro grau. Ok. Primeira coisa que a gente precisa saber é encontrar os três valores. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Isso eu tinha explicado a vocês nas aulas anteriores, passei a atividade. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, pode assistir depois às aulas que está no YouTube sem problema, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é saber quem é A. A é sempre um número que vai estar acompanhado de x ao quadrado. Então x ao quadrado está aqui, o A está acompanhando. Então aqui a gente tem um 3. Tem sinal de menos? Não tem, então é só o 3. Se por um acaso não tivesse número nenhum aqui, tivesse só o menos 3, a gente colocaria... Não, desculpa, tivesse só o x ao quadrado, a gente colocaria 1. Sempre que não aparece nada aqui ao lado do x ao quadrado, é 1. Menos 7 aqui, que é o número que está ao lado do x. Veio o sinal de menos aqui, coloquei. E o número que está sozinho seria o meu 4, tá? Primeira coisa aqui a gente já fez. Então nós temos os valores. Nós temos os valores de A, de B e de C. Só por estes valores a gente consegue dizer se a função ela vai ter esse formato ou esse formato aqui. A gente consegue dizer se a função vai ter a concavidade para baixo ou a concavidade para cima. A gente acabou de ver que toda vez que o A é positivo, ok, o sinal positivo, não tem um sinal de menos ao lado do A, não tem um sinal de menos, então ela vai ter essa forma aqui, certo? Essa vai ser a forma da minha função. Ponto 1. Aí nós vamos ver os valores de x quando a gente coloca isso aqui igual a zero. Quando a gente coloca os valores igual a zero, a gente descobre os valores de x. Então, por exemplo, para a gente fazer os valores de x, deixa eu só pegar isso aqui e ir lá para o Word, porque fica mais fácil. A função está aqui, ok. Então vamos lá. Y igual a 3x menos 7 mais 4. A está aqui, o B menos 7 e o C 4. Como é que a gente faz essa função? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o Bhaskara, tá? O delta. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o delta. Isso aí também, para quem não viu, também vou mostrar a vocês como é que faz lá, tá, gente? Também vou mostrar a vocês como é que acha o valor de delta, mas eu vou fazendo e vou revisando o que eu puder fazer para a gente ter um pouco mais de facilidade. Eu vou fazer, então preste atenção. Aqui no caso nós temos que... Só um minutinho. Aqui no caso nós temos que delta é igual a menos é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente já tem aqui a, b e c. É só colocar na expressão do delta aqui. Então delta vai ser igual a... Se a gente quer b ao quadrado, a gente vai colocar menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes, deixa eu botar o pontinho, 4 vezes o A é 3 e o C é 4, certo? Continuando, delta é igual a menos 7 ao quadrado, é a mesma coisa de fazer menos 7 vezes menos 7, na multiplicação menos com menos dá mais, então eu vou fazer que menos com menos dá mais, vai ficar 7 vezes 7 dá 49. Aqui a gente tem o menos, então vou botar menos aqui. Eita, menos 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4, 10 vezes 4 dá 40. 48. Aqui menos 48. Então toda essa multiplicação aqui, ela vai dar 48. Só tem um número negativo, então um número negativo aqui. Só um minutinho que alguém pedir para entrar. Murilo. Então nós temos aqui ao quadrado 48
Então vai ficar o seguinte, 49 menos 48, claro que dá 1, né? Então a gente já tem um valor de delta aqui que o valor de delta é 1. Se o valor de delta é 1, eu já posso ir para o resultado da minha equação, que é essa equação aqui, ó. Que é essa equação aqui. Vou aumentar ela a letra um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Aqui está a equação. Eu preciso simplesmente substituir. Essas letras que estão aqui pelos números correspondentes. Então aqui vai ficar o seguinte: menos b. Se o valor de b é menos 7, o valor de menos b é o inverso disso aqui. Então aqui vai ficar 7 positivo. Aqui ele colocou mais ou menos. Vou fazer uma conta com mais e vou fazer uma conta com menos. São duas contas, tá? Então a gente tem aqui mais. Aí a gente tem o valor de b ao quadrado menos 4ac, que é justamente isso daqui, ó, o valor de delta. Então, no lugar de tudo isso aqui, eu só preciso colocar o valor de delta, que no caso é 1. Tá aqui, ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu faço o cálculo por fora, do delta fora, para não ter que fazer na hora aqui todo o cálculo novamente. Faço uma vez, encontro o valor e só faço substituir. E aqui eu só preciso colocar duas vezes o valor de A. Se A vale 3, duas vezes esse valor vai ser 2 vezes 3. Certo? Isso aqui vai dar igual a... Vamos lá. A raiz de 1 é o próprio 1. Aqui a gente vai ter 7 mais 1 dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Igual. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 6. A gente pode fazer a simplificação para deixar a conta mais fácil. Os dois dá para dividir por 2, porque os dois é par. Lembra daquele assunto lá no começo do ano? Aqui ficaria igual a 4 dividido por 3. E aqui a gente tem o primeiro valor de x, certo? Quando o y é 0. Para encontrar o segundo valor, vou fazer exatamente a mesma coisa, só que vou fazer... Vou ver se eu consigo colocar isso gráfico para cá. Para achar a mesma, vou fazer a mesma coisa, só que em vez de colocar o sinal de mais aqui, vai ser um sinal de menos. Então deixa eu ignorar essa parte aqui e vou pegar a partir daqui, ó. Então, se tinha mais aqui, eu vou colocar o menos. Lembrando, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é esse sinal aqui, porque na equação ele de mais e menos. Fiz a primeira com mais, vou fazer a segunda com menos, tá? Isso aqui vai ficar igual a... Então vamos lá, a raiz de 1 é o próprio 1, aqui vai ficar 7 menos 1 dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 6. E 6 dividido por 6 sabemos já que é igual a 1. Então a gente tem aqui os dois valores, deixa eu colocar em vermelho para destacar, os dois valores de x quando y for 0. Por que esses dois valores são tão importantes? Eu vou mostrar a vocês agora na apresentação. Por que esses dois valores são tão importantes? A gente viu que os valores de x são x1 é igual a 4 sobre 3 e o x de duas linhas é igual a 1. Esses valores são importantes porque, preste atenção, gente, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente constrói o gráfico, a gente já viu que a função é positiva, então ela vai ter essa forma aqui. Ela vai ter essa formazinha aqui. Mais ou menos, claro. Não vai estar perfeito porque eu não construí o gráfico. Ok. Aqui nós temos na horizontal temos x, na vertical
Temos y. Aí por que esses valores são importantes? Preste atenção. Esses dois valores aqui é o que vai dizer o momento em que esse gráfico aqui, ó, o momento em que esse gráfico aqui, ela cruza esse eixo aqui, ó, o eixo da horizontal. Vocês perceberam que ele bate o eixo da horizontal duas vezes, nesse momento e nesse momento aqui. Nesse caso dessa equação aqui, ela vai ter essa forma aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui para... Como ela vai ter essa forma aqui, eita, cortei tudo aqui. Como ela vai ter essa formazinha aqui, a gente precisa observar o momento em que a equação vai bater os dois pontos. Ela vai bater no eixo x quando x for 1 e quando x for 4 sobre 3, certo? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. O valor de x quando x for 1, ela vai tocar aqui. E vai tocar quando x for 4 sobre 3. 4 sobre 3 é mais ou menos 1,33, tá? Então, deixa eu só ajeitar para ficar melhor. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vê só. Ela vai tocar quando x for 1 e quando x for 4 sobre 3. Esses dois momentos aqui, ó. Então, os dois momentos aqui vai ser quando x for 1 e quando x for 3. Por isso que eu pedi a vocês para vocês aprenderem a fazer a equação de Bhaskara. E a equação de Bhaskara é usada justamente nesse momento aqui, para a gente fazer esse tipo de cálculo. Ok, a gente já aprendeu a ver o momento em que ela toca o eixo x da equação do segundo grau. O segundo momento vai ser o seguinte: o momento em que ela vai chegar no ponto mais baixo. Isso aqui eu vou dizer a vocês como é que se faz, mas basicamente a fórmula vai ser essa daqui, ó. A segunda parte dessa que vocês precisam saber é como se calcula o vértice, tá, gente? E o vértice é muito simples calcular o vértice. Vocês só precisam ver o seguinte: todo gráfico ele é formado pelo ponto x e o ponto y. Então, quando a gente pega dois pontos x e y e faz a junção, a gente vai achar um pontozinho dentro do gráfico. Para achar o ponto do vértice, para nós acharmos o ponto do vértice, a gente precisa de uma formulazinha que é o seguinte: para achar o ponto x, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Para achar o ponto x, nós vamos precisar saber uma formulazinha que é o seguinte: menos b dividido por 2a. Essa é para achar no ponto x, eu vou explicar, tá? Não se preocupe com isso não. E para achar no ponto y, a gente vai usar o seguinte: menos delta. Deixa eu só inserir o delta aqui. Menos delta dividido por 4a, certo? Aqui está segundo, mas é um azinho aqui, certo? Então, menos b dividido por 2a, menos delta dividido por 4a, dentro dessa formulazinha aqui, ó. Aqui. Certo? Então a gente só precisa fazer o seguinte: substituir esses valores colocando aqui. Nós vimos que o valor de delta, no caso ali, ele deu 1, não foi? Então a gente só precisa fazer a substituição. Vou começar pelo x. No x, nós temos que menos b vai ser o valor inverso de 7, de menos 7. Se b vale menos 7, menos b vai valer o inverso disso, que é 7 positivo, dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3, certo? Então vai ficar 7 dividido por 6, né?
2 vezes 3 dá 6. Então 7 dividido por 6 é o valor do x aqui. E no valor do y, a gente vai ter menos delta, que no caso lá o delta foi 1, o menos delta vai ser menos 1. No caso do delta aqui, a gente vai ter o valor inverso de delta. Delta era 1, a gente vai colocar menos 1, dividido por 4a. No caso aqui vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3, porque o a vale 3. 4 vezes 3 dá 12. Então aqui no y, nesse caso aqui do y, vai ficar igual a menos 1 dividido por 12. Está feito o vértice da equação. O ponto mais baixo aqui, no eixo x, ela vai ser 7 sobre 6. E no eixo y, ela vai ser menos 1 sobre 12. Eu vou pegar mais um exemplo para a gente fazer novamente, tá? Vou pegar o exemplo que nós tivemos no começo dessa aula aqui, que foi y. Deixa eu aumentar o tamanho da letra só um minuto. Y igual a x ao quadrado. Vou pegar esse exemplo para a gente ver como é que se faz, tá? E aí eu vou fazer o passo a passo com vocês. Qualquer dúvida vocês falem, porque eu não estou vendo o chat, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, disser que eu estou indo rápido demais, vocês acharem que eu estou indo rápido demais, vocês falem, porque eu não estou ouvindo, tá? Vou lá o passo a passo devagar. Primeira coisa para se resolver isso. Primeira coisa, descobrir quem é A, B e C. Certo? Nesse caso aqui a gente só tem essa equação que é y igual a x ao quadrado. Então só vou trocar o x ao quadrado, como não tem nada, o a vale 1. Vocês estão vendo que não aparece valores com x, nem o valor que está sozinho. Então aqui é 0 e aqui também é 0. Certo? Até aí, alguma dúvida? Se tiverem, falem, tá? Então a gente tem o valor de a, que é 1, o valor de b é 0 e o valor de c também é 0. Certo? Tá aqui os valores. Nós vamos agora calcular o valor de delta. Vamos lá, valor de delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vocês já perceberam que o valor de b e de c aqui é 0, né? O valor de b e de c aqui, no caso, são 0. Então, só vou substituir aqui também. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que b ao quadrado vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, todo esse cálculo aqui, b ao quadrado dá 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0 é 0, então todo o valor de delta aqui, ele vai ser 0. Certo? Porque 0 ao quadrado aqui dá 0, 4 vezes 1 dá 4, menos 4 no caso, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 0 é 0, e 0 menos 0, está o zerozinho aqui. Então a gente já sabe que o valor de delta aqui, ele vai ser 0, certo? Vamos para o segundo passo, que é fazer o valor de x, x1 e x2. Vou botar a equação aqui. A equaçãozinha é essa. E eu vou substituir esses valores com b positivo e com b negativo. A equação base é essa. Vou só colocar mais um aqui. No caso, o valor de b, a gente já viu, a gente já tem aqui todos os três valores. Então eu só preciso substituir. Aqui vai ficar menos 0. Vou fazer a primeira com mais, tá? E a gente viu que tudo isso aqui, ó, delta menos 4 vezes a vezes c, a gente viu que isso aqui deu 0.
dividido por 2 vezes o valor de A, que é 2 vezes 1. Certo? Então aqui a gente vai ter 0 negativo, o próprio zero, mais raiz de 0 dividido por 2 vezes A. Aqui vai ficar 0 dividido por 2, que é igual a 0, tá? Nesse segundo caso aqui, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o sinal de mais, que vai ficar menos agora. Então, se eu colocar um sinal de menos aqui, não vai alterar em nada. Então, os dois valores de x, que é o x1 linha, é igual a 0. E o x duas linhas também vai ser igual a 0. Certo? Porque o valor de delta deu 0. Outra coisa que fica para vocês memorizarem. Toda vez que delta for 0, ela só vai ter o x1 e o x2 vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente vai agora para calcular o vértice dessa equação aqui. Para se calcular o vértice é aquela fórmula. A gente vai precisar achar o x e vai precisar achar o y. No caso do x, para achar o vértice, lembra, esse x aqui é quando o y for igual a 0. E esse x aqui é o ponto mais baixo da equação. São diferentes esses x, tá? Então aqui vai ficar menos b dividido por 2a. E o outro do y vai ser menos delta dividido por 4a, certo? Então aqui a gente vai ver o seguinte, no caso de b aqui, ó, b é 0 e o delta também é 0. E 0 no denominador sempre vai dar igual a 0, tá? Sempre vai dar igual a 0. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 também. Certo? Por quê? Eu vou explicar por quê. Aqui vai ficar o menos b vai ser menos 0 dividido por 2 vezes 1. Aqui vai ficar 0 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 0. E aqui no caso o delta também é 0. Vai ficar menos 0 dividido por 4 vezes 1. Que vai dar igual ao próprio 0. Certo? Então, pessoal, nós vimos como se calcula o valor da equação, o valor do vértice da equação. Vou mandar 2 exercícios para vocês fazerem e irem praticando até quinta-feira, quando eu vou fazer novamente com vocês a próxima aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só falar comigo no privado, aqui eu vou tirar da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só falar comigo, tá? Ouvi que vocês falaram, tem 18 mensagens no chat, mas só que como eu tava na apresentação, não teve como eu ver as mensagens do chat. Aí foi tudo botando beleza, e aí, tranquilo. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, qualquer dúvida que tiver, vocês podem falar comigo no privado, sem problema nenhum, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Foi um prazer, tá, gente? Não esqueçam, qualquer dúvida, falem comigo. Tchau. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.